até pegando esse gancho do Renato, da entrevista de hoje, o que tu tem de opinião sobre essa novela? O Grêmio errou? O Grêmio errou. Tu acha que O Grêmio errou? errou. O Grêmio errou, e o meu pilar dessa minha opinião é a informação do JB, que o grande descontentamento do Grêmio não é a questão do celular, do atraso em um treinamento, do celular no vestiário, ou de uma resposta enviesada que o Adriel deu para o Renato. O pilar realmente é a escolha do Adriel pelo seu empresário, pelo Pablo Bueno. O que o Grêmio errou? O Grêmio, reparem, hoje nós estamos numa terça-feira, o episódio surgiu sábado de noite. Sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias, o Grêmio já concedeu 3 entrevistas coletivas sobre o episódio. 3. Calef antes do jogo, ele foi bem até na entrevista. Renato depois do jogo e Renato hoje. A reflexão que eu acho que o Grêmio tem que fazer é a seguinte: para que serviu a coletiva do Renato hoje? Para voltar no assunto? Para fritar ainda mais o Adriel? Para desvalorizar ainda mais o Adriel? O Renato entrou na vida pessoal, ele falou do carro e da casa que o cara mora. Se alguém falar isso do Renato, minha vida pessoal. Então, ele foi mal. Ele foi pior sábado, que ele estava de cabeça quente, envolvido pela derrota. Pé da vida, e aí espinafrou o Adriel. Então, o Grêmio, eu acho que seria muito mais legítimo se o Grêmio definisse assim. O Pablo Bueno, a gente sabe, ele teve momentos em que ele foi desaforado com dirigentes do Grêmio, muito, informação do JB, muito desaforado, muito agressivo, e não foi chamar de feio, bobinho e chato. Foram ofensas. Isso é suficiente para o Grêmio definir assim. Chamar os jogadores e dizer assim, com esse empresário aqui eu não sento mais à mesa de negociação. Isso é legítimo. Aí o Adriel vai dizer, professor, vai dizer pro dirigente, né? Professor, ele é meu empresário, arruma um outro interlocutor. Nós não vamos sentar à mesa e dizer, por causa disso, foi agressivo, mandou longe, mandou isso, ameaçou, pronto. E não inventar ou supervalorizar o atraso, porque o atraso tu pune na caixinha. Mas será que só o que foi divulgado? Aí que tá, eu tenho que ter base naquilo que a gente sabe. Eu não tenho outra informação. Eu não tenho uma informação que o Adriel pegou o carro dele e entrou a 300 por hora dentro do campo. Se eu tivesse, eu poderia dizer, realmente, o cara podia ter matado alguém, tem que perder lugar, tem que ir embora. Porque parece pouco demais. Isso, exatamente. E aí, o que eu acho que o Calef errou nesse episódio, que é um grande dirigente, tá fazendo um grande trabalho no Grêmio. O Calef errou, ele quebrou um protocolo quando ele falou antes do jogo. Nenhum dirigente do Grêmio fala, nem do Inter fala momentos antes do jogo. E o Renato revelou hoje que foi uma orientação, um pedido ou uma sugestão dele, Renato. O que eu acho? Como é que o Grêmio deveria abordar esse assunto? O Renato divulga o time, tá o Grando, lá no Independência, em Belo Horizonte. O assessor de imprensa, competente, Igor Gomes, Igor Povo, um baita jornalista. O Igor poderia ter botado assim no WhatsApp lá, que a gente se comunica. Sobre a saída do Adriel. Vice-futebol falará após a partida. Terminou o jogo, o Grêmio perdeu o jogo. Paulo Calef. Pessoal, eu vou fazer aqui um comunicado para vocês. E aí fala o que ele falou lá, que ele foi muito bem nesse conteúdo. O Adel tá fora por reiterados atos de indisciplina, já foi multado algumas vezes, já foi conversado com ele, e a nossa decisão em conjunto com o técnico é de retirá-lo do jogo de hoje. Voltaremos a falar nesse assunto quando acharmos oportuno. Obrigado pela atenção de vocês. Em seguida vem o Renato. Começou a entrevista coletiva. Renato, e o Adriel? O dirigente já falou, não fala sobre o assunto. Pronto, encerrou aí. Porque o Grêmio, eu tenho 36 anos de profissão. Já viu isso antes? Eu nunca vi um jogador ser fritado desta ordem. Eu vi o Paulo Guerreiro chamar os dirigentes do Inter de antiéticos. Isso é motivo para rescisão contratual. Um jogador de futebol chamar um dirigente de antiético tem que ter o contrato rescindido. O Inter se acovardou naquela oportunidade. Então tem o 8 e 80. E eu não defendo paternalismo no futebol brasileiro. Eu acho que o futebol é muito paternalista. A gente protege demais os jogadores. Agora, por atraso em treinamento, por falar no telefone celular ou por dar uma resposta enviesada ao técnico, tu tira ele do time e em 4 dias tu concede 3 entrevistas coletivas? Não. A bronca, segundo o JB apurou, é a escolha do empresário, que aqui entre nós é uma mala, pode ser amigo de vocês. Eu nunca tive problema com o Pablo Bueno, tá? Falei com ele 1 ou 2 vezes no telefone, naquele episódio de Ferreira, tá? Mas eu acho que ele... Por que eu critico o Pablo Bueno? Porque eu acho que ele fez mal pro Ferreira. Eu acho que ele deu... Mas essa é a minha opinião. Ele não deve pensar, o Ferreira tá milionário, né? Eu tô trabalhando, o Ferreira, se quiser parar de jogar hoje e tá milionário, ele deve achar que fez bem pro Ferreira. Eu acho que não.
Acho que o Ferreira poderia estar jogando num outro clube da Europa, como é o sonho dele, do leste europeu, da Ásia, tá ganhando muito mais dinheiro, mas eu acho que ele atravancou com aquele litígio jurídico com o Grêmio, entrar com uma ação na justiça. Eu acho que foram decisões equivocadas, influenciadas pelos conselhos ruins, na minha opinião, do Pablo Bueno. Mas eu respeito, ele cuida do jogador dele como ele quer. Então o Grêmio seria muito mais legítimo, muito mais franco e transparente que chamasse o seu jogador e dissesse: com este empresário que foi agressivo, que ameaçou, que xingou o presidente ou o vice-futebol, o Grêmio não senta mais à mesa de negociação. Pronto! Adriel, tá punido no salário, tá punido... Ó, cara, se tu continuar fazendo assim, nós vamos ter que tomar providência, mas quem fala sobre isso não é o técnico, é o dirigente. Então, mas se for o empresário, então o Ferreira não joga mais no Grêmio também? Mas é que o Ferreira já está, entre aspas, o mal já está feito. O que o Grêmio tentou fazer nesta leitura da informação é tentar barrar que o Adriel fosse. Então o Grêmio aconselhou ele. Outra coisa, o Renato abre a coletiva de hoje. A coletiva de hoje o Renato não serviu para nada. Só para desgastar um produto do clube, um patrimônio do clube. Não serviu para nada. Nada, nada, nada. Porque o Renato começa falando assim, não, ele pode ter, no começo, o Renato começa doce. Não, ele pode ter o empresário que ele quiser, tudo bem. Aí depois ele tá falando, esses que aconselham ele a ter casa em condomínio de luxo longe da arena, a ter carro. Cara, se o cara mora no Rio de Janeiro ou mora do lado do CT, não interessa. Ele tem que chegar na hora, tá bem? Então multa ele por chegar atrasado. O Renato falou lá em BH, falou do carro, que ele tá com um carrão. O que interessa isso? É o dinheiro dele. Ou é o Renato vai pagar as prestações do carro dele. Ou é o Grêmio vai pagar. Vai pagar com salário. Então, cara, não foi legal, cara. O processo de fritura que ele fez com o Adriel não foi legal. Eu não sou jornalista, eu tô aprendendo aqui eu sou formado em marketing, mas tô tentando investigar aqui. Aprendendo aqui prestar atenção dos detalhes. Tem várias pontas nessa história, né? Tem coisas que não saem também na mídia, né? Então, verdade. Tem coisas que eles sabem, só que eles não trazem também à tona. Então não tem como a gente... acho que tem... A gente consegue tirar as conclusões, claro, pelo que eles trazem pra mídia. O que eles trouxeram pra mídia foi essa história. Daí eu acho tá pouco. meio tá pouco. Aí é pouco. Eu não posso trazer nada que eu não saiba, que daí eu vou estar inventando. Sim. E não posso trazer nenhum fato, e já aconteceu, da gente saber coisas que acontecem em ambiente de vestiário. Nem é o caso agora com o Adriel, saber coisas, mas não ter como provar. E aí eu não posso também, não. Porque eu tenho que ter responsabilidade nisso aí, né? Certa vez eu fiz uma crítica ao Rafinha, dizendo que ele fazia mal pro vestiário do Grêmio. Que eu achava que ele tinha uma liderança que era nefasta, que era ruim. Ele me ligou num sábado, me ligou pra dizer que ia me processar e perguntou quem era a minha fonte. Eu não vou dizer minha fonte, cara. Fonte, como é que se diz? Fonte quem revela é água mineral, né? Não tem que revelar minha fonte pra ti, porque eu vou te processar e tal, não sei o quê. Ok, fica à vontade. Outra coisa eu falei pra ele, só vou te dar um recado, talvez tu não saiba disso, tu não domina o meio jurídico, também não domino. Pra tu processar alguém, tu não precisa avisar. Vai lá e processa, não precisa ligar, não faz parte do protocolo. Vai lá e processa, né? Vai processar aí, pula. Que nem o Renato, botou na rede social, eu vou processar. Hoje ele já recuou um pouco, né? O jornalista lá e tal, ele já deu uma recuada. Se continuar assim, eu vou processar e tal. E é um direito do Renato e quem dá opinião tem que saber disso. Até a opinião desse jornalista foi realmente muito forte e tal. Não vou nem reproduzir o que ele disse, porque eu tenho responsabilidade na maneira como eu exerço jornalismo. E se ele colocou, eu não estou aqui para julgar se ele está certo ou errado, ele colocou, ele que arque com a sua opinião, deve ter as suas fontes e as suas provas. Mas o fato é que tu tem razão numa coisa. A gente sabe de coisas, não é o caso do Adriel, muitas vezes no futebol, que a gente não pode dizer, porque a gente não tem como provar, e a gente tenta. E a gente tenta fuçucar, mexer, saber, mas não tem como provar. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.